Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Muito bem, muito feliz. Pronto. E mal da garganta há 3 semanas, né, Diogo? Eu também, não, inacreditável. Não, inacreditável. Tá? A terceira semana semana a galera vendo, os guris tão ruim da garganta mesmo. Oba, a gente gravou 2 ontem e um hoje. Então, assim, são 2 dias, mas tá ruim, tá? Coisa ruim, tá? Tá ruim. Mas graças a Deus, feliz demais com toda essa galera aí nos acompanhando, nos assistindo, inclusive nas rádios, né? Isso é bom Temos demais, alguns hein? parceiros de rádios, inclusive uma rádio aqui em Joinville, que em breve talvez, né? Em breve tu talvez. Já tá abrindo. Tô tá, assim, beleza, tudo bem. Em breve talvez. Né? E tem alguns parceiros conosco, John, que eu quero agradecer a Deus pela vida deles. Vamos lá. Que o primeiro é o Belas Artes, essa maravilhosa escola de artes que temos aqui em Joinville. E você que é do sul do país deve conhecer. E se não conhece, precisa conhecer. Verdade. É boa pra caramba. Aliás, inclusive se você está tendo hoje aqui. E se você... É assim, aqui nós estamos bem isolados, mas se escapar um ré, um metal... Fica tranquilo, porque tá rolando uma apresentação. Aliás, lindíssimo, hein? Top, né? Top demais. É um festival maravilhoso. Dalmarco Autopeças. Um abraço. Dalmarco Autopeças tem peças para o seu carro, independente do carro, tá? Seja de pastor famoso, tá. Né? Seja de Ou do empresário como o John, e seja do irmão aqui, humilde, no meu caso aqui. Dona Coisas e Tal, onde com R$20 você pode passar lá e comprar um presente pro John e outro para mim. Tá? O Workplace. O nome do nosso capelão mais bonito da cidade aí. E Salazar Imóveis também, tá? Um abraço. Que você realiza o teu sonho da casa própria, ou vende ou aluga, eu não sei o que você vai fazer, mas Salazar pode resolver sua vida e corra, porque a Caixa Econômica vai cortar financiamento, tá? Sério isso? Vai acontecer umas tragédias bem legal aí. E outra coisa, a Agência 47... Ô, irmão, a informação, hein? Tá. Economista profissional, né? Formado, né? Tu fez o L. Para você que fez o L, lembre-se, corra, a Caixa Econômica vai te cortar. Não. Brincadeiras à parte, infelizmente o governo vai fazer isso. E a Agência 47. A Agência 47 é para você que virou corretor, para você que virou médico, dentista e precisa que alguém te ajude nas redes sociais para mostrar o seu negócio, o seu conteúdo. Então a Agência 47 pode resolver sua vida. Você que tem uma grande empresa, como por exemplo Tupi, Brasil Atacadista, Angelone, Giasse, essa rede grande assim, pode chamar a Agência 47 que os homens são bons pra caramba, tá? Pronto. 10% é a minha comissão, eu não mexo mais nisso. Tá bom? Então fechou. Bom, meus irmãos, é assim, ó. Nós estamos aqui com um convidado que vocês vão saber daqui a alguns segundos. Mas o tema de hoje... O tema é pra bater. Bota polêmico na tela. Chama o João Kleber aí. É pro algoritmo pirar. Ele vai falar assim, é isso que a gente quer. Isso. O YouTube vai cortar, tá? Vai ter corte que ele vai cortar. Tá ligado nisso, né? Não, a gente já vai botar na legenda. Isso, ali. tem que botar um... acima de 18 lá, senão a gente vai ser banido. Mas é um conteúdo bem necessário. E eu acredito que através do que a gente vai conversar aqui hoje, todos nós vamos sair dessa conversa edificados, orientados, instruídos. Para você que é cristão, para você que não é cristão ainda, já envia agora o link aí para alguém e fala, cara, escuta isso aqui. Você vai saber para quem que a gente vai mandar. Já começa por ti, tá? Já começa por ti, já começa no aviãozinho lá. E um detalhe muito importante, esse assunto de hoje, não pense que é para uma classe específica. Isso aqui é para o bem da família cristã. Olha. Né? Isso aqui é para todos nós, para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Sim. Isso é para que a gente, como cristão mesmo, entenda. E aí, ao longo da conversa, você vai entender que não é só para crente. Isso. Mas para todo ser humano. Mas principalmente para nós que processamos ou carregamos uma fé. A gente diz, eu sou crente. Então. Sim. E outra, tá? Esse conteúdo para nós, você não vai encontrar em muitos lugares. Então, aproveite que está gratuitamente aqui para você. Nós estamos recebendo... Eu apresento ou você apresenta? Já veio algumas vezes, né? Já. Robson Viotti Braga, aí, pastor na Onda Dura. Eu apresento por Pastor Rob. Tá, pode ser também. Pode ser também. Tá pastoreando a onda. E tá na Alde College também, né? Sim, continuamos lá. O diretor-geral. Isso. Quem manda prender e manda soltar. Ele tem a chave. Ele pegou a chave do Lipão. Pouco essa menos. aqui é minha. Um pouco menos.
Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Verdade. Eu disse que eu tô me tornando sócio aqui. Não, tá já. sócio. Eu já tô até com a camiseta. Isso, Ó. pra vocês verem, eu e o John não estamos. O homem tá. Eu já venho com a camiseta porque eu tenho umas 8 lá. Tava na promoção, ele comprou. É uma alegria estar aí com vocês, sempre um privilégio responder dúvidas, perguntas, enfim, estar compartilhando um pouco sobre princípios da fé. E, de fato, o assunto, ele é bastante instigante, necessário, ele é real para todo ser humano. Não tem uma pessoa na face da Terra que não precise conhecer esse assunto. Então, quando eu falo sobre isso, já entendemos que é algo real, extremamente importante. Uma luta, uma necessidade para todos nós. Pronto, agora para tirar o mistério sobre o que nós vamos falar nessa gravação de hoje. Vamos falar sobre a batalha, porque todo mundo batalha para ter essa pureza sexual. Olha. Tá? Então esse é o tema. Olha. Um tema que vai fazer você pirar, você rodear e você roer as unhas enquanto ouve ou assiste. E assim, e é uma luta realmente para todos nós. Toda a família. E eu vou jogar pro pastor Rob aqui, primeiramente, o porquê desse start em falar sobre isso, em se dedicar, inclusive, acompanha as redes sociais do Rob nesse tempo, está sendo utilizado muito para esse fim, para poder auxiliar nesse sentido. Por que esse start, pastor Rob? Então, eu sou pastor aqui na Onda já há 2 anos, mas antes disso já pastorei durante 12 anos, ou seja, nesse período de pastoreio, uma das coisas que eu percebo dentro da igreja é a necessidade de tratar desse assunto de sexualidade com as pessoas de forma geral. Então, o ensino acontece através da pregação, dos discipulados. Perfeito. Porém, de uma forma mais específica, há um tempo eu já tenho trabalhado com homens sobre um livro que se chama A Batalha de Todo Homem. E esse livro é excelente, inclusive recomendo para quem quiser depois se aprofundar mais nesse assunto. Esse livro é uma ótima ferramenta. Através desse livro eu comecei a trabalhar mais especificamente com alguns homens sobre esse assunto. E aí compartilhei sobre isso com o pastor Lipão. Disse, pastor, eu preciso falar mais sobre esse assunto. E o caminho que nós encontramos para isso é através de um curso, onde nós estamos aí durante 5 semanas detalhando esse aspecto, enfim, falando sobre isso. Mas por que falamos sobre isso de forma tão direta? Porque nós vemos o quanto isso afeta a família, afeta o trabalho, o quanto isso afeta o serviço dentro da igreja local, o quanto afeta o ministério da pessoa. Enfim, afeta toda a vida. A sexualidade é algo que envolve o ser humano e que faz parte da vida dele. Sim. Desde a sua tenridade, ele já tem um encaminhamento para isso, óbvio, que vai se desenvolver na puberdade, né? E quem tem um filho aí adolescente vai ver isso. Ou você pode lembrar da sua própria adolescência, né? Como que foi o aflorar, o despertar de repente para essa questão. E quando você percebe que todo ser humano aflora para a sexualidade e aí precisa então trabalhá-la, você percebe que entra um grande problema, que é o quê? Nós somos pecadores em essência. E como somos pecadores, nós deturpamos aquilo que Deus criou. A sexualidade em si é um presente dado por Deus e é perfeito como Deus a criou. É importante falar isso porque as pessoas às vezes começam a olhar, inclusive, para o sexo como se fosse algo ruim. Pelo contrário. Demonizam, né? Não vamos falar sobre isso, não. Não, pelo contrário, é algo maravilhoso. Você tem um livro na Bíblia dedicado a falar sobre a intimidade de um homem e de uma mulher, Cantares de Salomão. Verdade. E se alguém disser algo diferente sobre isso, eu vou pedir para reler só o texto. Só leia lá e perceba. Eles estão falando de intimidade entre um homem e uma mulher. E é tão belo, poético, né? Sim. Que você percebe como foi criada a sexualidade para ser um prazer. Até é uma das coisas que eu, dando aula de filosofia, né? Eu ensinei para os meus alunos, né? São os aspectos da sexualidade, fazendo eles refletir sobre esse assunto. Envolve tanto a procriação, que é óbvio, né? Para ter filho é necessário ter o ato sexual, mas também um prazer que Deus concedeu ao homem. E se não fosse um prazer, Deus não colocaria terminações nervosas
onde nós sentimos essa alegria, enfim, esse êxtase, tudo isso que está relacionado à sexualidade. Então, foi criado por Deus para procriar e foi criado por Deus para o prazer. O problema é esse pecado desgraçado que tem em nós, que puxa tudo que Deus criou tão belo e perfeito para um lugar diferente e deturpa isso que Deus criou. Começa já pelo estabelecimento de um relacionamento. Deus criou um relacionamento entre um homem e uma mulher. E o que você vê hoje em dia? Poligamia, poliamor. O que você vê hoje em dia? Swing. Você vê tantas outras formas de viver um relacionamento que foge ao padrão já que Deus estabeleceu. Sim. Por aí você já começa a perceber como o ser humano ele fugiu do padrão que Deus estabeleceu. Seguindo, você vai percebendo essa fuga do padrão que Deus estabeleceu quando nós enxergamos em diversos lugares a exposição de algo que deveria ser íntimo, de algo que deveria ser pessoal. A sexualidade é uma experiência entre um homem e uma mulher, mas não para ser vivida na praia, não para ser vivido na rua, diante das pessoas. É uma questão íntima, é uma questão dos dois, entre um e outro. O corpo ele deve ser guardado e preservado entre um e outro. O toque, enfim, em todos os sentidos. Mas nós vivemos numa sociedade sexualizada. Sim. Uma sociedade onde cada vez mais se torna natural expor o corpo. E aí tu vai ver uma propaganda de futebol, de uma cerveja, uma propaganda de qualquer coisa. Vai ter uma mulher com um biquíni, vai ter um homem sensualizando e por aí vai. Você percebe isso claramente. Até mesmo, né? Não sei qual é a idade do Giovanni, mas eu acho que o pastor Rob já passou também alguma situação assim. Lá parece que hoje a gente vive de Babilônia, né? Porque assim, eu lembro, meu pai não tinha TV em casa, era nessa época ainda, né? Mas as próprias novelas não eram tão escrachadas como são hoje. Antes, quando o casal chegava um perto do outro, já mudava de cena, né? Hoje em dia, cara, só falta mostrar o ato em si, assim, né? Que a gente acompanha. Então você vê realmente a sociedade meio que tratando isso como uma normalidade, uma tranquilidade, tentando mostrar que não é deturpado, que é normal. Acredito que a sociedade ela tem perdido essa ideia dessa pureza, né? Então, essa pureza sexual deixou de ser pura há muito tempo. Faz muito tempo, assim. E hoje não é nem só TV, né, John? Porque a TV hoje ainda está escasso. O pessoal já não está mais na TV aberta, já tem muito canal fechado. Mas hoje tu vê isso exposto. Cara, que eu fico com vergonha, às vezes, de algumas cenas, por exemplo, de filmes ou de séries, eu fico com vergonha. Eu falei, cara, como é que consegue o marido dessa pessoa ou a esposa dessa pessoa permitir que esse ator ou atriz... Não estou nem falando de só um teatro. Como é que consegue? Porque eu morreria de vergonha. E até falando pro Rob, que antes do Rob falar, eu tava num cinema, Rob, com a esposa. Cara, era um filme sem ação. Tranquilamente. De repente entrou uma... Cara, cinema socado. Sabe aquela sensação... Constrangedora. Totalmente constrangedora. Um cara aqui do meu lado com a esposa, eu com a minha esposa. Cara, é um negócio assim, ó... Constrangedor. Muito constrangedor. Só que eu vejo que pra nós é constrangedor. Sim. Para muita gente que está com filho de 14, 15 anos não é constrangedor. Mas aí entra o ponto, né? Você falou da televisão aberta, né? Quem lembra da banheira do Gugu? Para que mais pornográfico que aquilo? Então, assim, já é... Domingão à tarde, tá? Que não tinha na novela. Então, mas é isso que eu tô falando. Todo mundo aí que assistia isso lembra. Cara, era 4 horas da tarde. Verdade. Eu era uma criança e tava lá passando na televisão. Aquilo com muita naturalidade, né? As mulheres lá de biquíni e tal, e se jogando, se agarrando nos caras, tu ficava olhando aquilo e dizendo, meu, que é isso, né? Então desperta a atenção, né? Outra coisa que você falou, né? Como que o cara deixa a mulher ficar beijando? Relacionamento aberto. Uma coisa que nós temos nos nossos dias que você diz,
O que é isso? Sim. Né? Então, nós vivemos uma crise das alianças, dos relacionamentos, dos vínculos. E, como consequência disso, os valores cada vez mais vão sendo deturpados, vão sendo perdidos. Né? E aí você tem, no inconsciente do homem, do ser humano em geral, alguns enganos que estão relacionados até a esse assunto. Por exemplo, diminuir o problema quando fala sobre olhar outras mulheres, sobre ver pornografia ou coisas do gênero. Por que diminui? Porque o cara chega e diz assim, não, mas eu só tô dando uma olhadinha, não é nada demais. Começa por aí. São justificativas. A pessoa diminui aquilo, não reconhecendo quão grave ele é. Ou então, engana a si mesmo, dizendo, eu tô no controle, eu paro quando eu quiser. Exatamente. Eu só tô dando uma olhadinha, uma testada, eu tô vendo o meu limite, até onde eu chego, eu quero descobrir. É curiosidade somente, isso eu resolvo. Mas veja que essas desculpas, elas são puro engano. Sim. E esse engano vai invadindo o inconsciente do ser humano, achando que é natural. Por exemplo, todo homem faz isso. Né? O homem que é homem, ele vê pornografia. O homem que é homem, ele tem várias mulheres, ele chaveca várias mulheres. Hoje em dia nem fala mais chaveca, né? Chaveca, mano. Tá perto dos 40 aqui, tá? 38. Eu não sei mais. Chaveca. Eu não sei nem como é que é o nome de hoje. Mas eu também, olha, eu não sei, não é chaveca? Não, pra mim na minha época era dar em cima. Dar em cima. 36 aqui, tá? Enfim, né? Isso. Enfim, ele tá tentando. Mas né? é como se fosse normal, fosse... Isso. Inclusive, tem uma época, Rob, que eles falavam assim, se o cara não tinha essa atitude, era como se o cara... isso aqui... Não, tu tem que dar em cima, tu tem que ser um cara ligeiro, tu tá amarrado, o que tá acontecendo contigo? Tu perdeu a oportunidade, sabe? Como se aquilo ali, se não tomasse essa atitude... Tu era frouxo. Exato. Tu tava fora, tava desconectado. Então, até eu trouxe aqui uma pesquisa que eu achei muito interessante que fala sobre esse assunto, né? Causas pelas quais os brasileiros são fiéis. Pesquisa de 2022. Brasil, hein? É nova essa pesquisa, então, né? 52% são fiéis por causa da ética moral, porque acreditam na monogamia e nunca fariam isso. Então, 52% dos que dizem ser fiéis fazem isso por uma questão ética. 13% por medo de ser descoberto. 23% por medo... 13 mesmo? 13 sempre estragando tudo. Não. Porque o 13 sempre que O não 13 quer é uma ser desgraça. descoberto. O 13 ele nunca quer ser descoberto. Tá na pesquisa, não tem nada a ver com isso. 23% por medo de prejudicar meu parceiro ou por responsabilidade emocional. Ou seja, eu não quero ferir ele, mas se não fosse... Se ele não se ferisse, eu faria. E 12% por medo de perder o parceiro ou a família. Então é um medo relacionado a perder a pessoa. E aqui entra até uma questão bem interessante sobre isso, que essa pesquisa ela relatou que 8 de cada 10 brasileiros já foi infiel à sua esposa ou o seu esposo. 8 de 10? Exatamente. Nessa pesquisa, 8 de 10 foram infiéis. Então você percebe assustador. um alto percentual, exatamente, alto percentual de traição. E aí até mesmo, dentro da pesquisa, eles trazem outros dados relacionados a o que é uma traição. 100% diz que realizar ato sexual é uma traição. Mas olha só, tem alguns números, aliás, que são bem interessantes sobre isso. Quando fala sobre beijar, 6% diz que não é traição. Não tem problema beijar. 6%. Beijou, tá tranquilo. Tá, de boa. Contratação de serviços de prostituição stripper, 10% diz, não é traição isso. Massa. Os caras estão perdidos, a gente não sabe, cara. E 62% diz que
masturbação ou uso de brinquedos sexuais é algo natural que não é reconhecido como sendo uma infidelidade. Ou seja, você percebe que, de maneira geral, os brasileiros que participaram dessa pesquisa, eles demonstram o quanto o padrão do que é ser fiel, do que é viver uma sexualidade saudável, está totalmente deturpado. Você perdeu. Não tem mais uma régua que você possa dizer bons costumes, moral. Isso está cada vez mais se degradando dentro da sociedade e é uma realidade que a Bíblia já apresenta. E é isso que nós precisamos ter consciência. O que o mundo está vivendo, por mais chocante que seja para nós, né, a cena lá no cinema, o programa lá na televisão, o Instagram, ou esse vai e volta entre homem e mulher, troca daqui para lá na televisão e fica, né, esses atores, artistas famosos, essas ações, né, elas não vão trazer para nós assim um grandioso escândalo, porque as escrituras já prevêem isso. Inclusive, a gente tá falando dos nossos dias, o que tá acontecendo, né? Acabou de sair na Netflix um documentário, Ashley Madison. O documentário tem um título, deixa eu lembrar aqui, Sexo, Mentiras e Escândalo. E esse documentário fala sobre, né, um aplicativo que prometia para a pessoa viver o adultério ou um caso extraconjugal, um relacionamento de forma privada. Inclusive o slogan era: a vida é curta, curta uma aventura sexual. Pronto. Assinado Satanás. Exatamente. E aí eles criaram um site onde eles colocaram imagens como que demonstrando que ele era 100% confiável. O detalhe é que hoje, nesse documentário, aconteceu em 2001 isso, mas o documentário hoje eles contam como que foram criadas essas imagens que davam a certeza para os internautas que eles estavam num ambiente seguro. Foi criado como se fosse no Photoshop hoje em dia, num programa de computador, uma imagem que estava escrito 100% seguro, anti-hacker e... Selos de qualidade. Selo de qualidade, exatamente. 7 ou 8 selos de qualidade que eles colocaram no site, a pessoa olhava e dizia: uau, olha quanta gente atestando e comprovando. Não vou ser pego nunca. Exatamente. Aqui mas o que aconteceu? Esse site cresceu, esse aplicativo se desenvolveu, enfim, 27 milhões de usuários. Caramba. E o que aconteceu? Foi hackeado. Quando ele foi hackeado, simplesmente a empresa não quis pagar o hacker, que pediu dinheiro para não vazar os dados. E eles começaram, gota a gota, pouco a pouco, expor as pessoas. E isso foi, assim, um balde de água fria, né? Foi uma explosão. Vários programas da televisão começaram a contar essa história lá no Canadá, enfim, e demonstrar como várias famílias estavam vivendo um engano. Homens, mulheres, todos estavam tendo casos extraconjugais. Caramba. Inclusive, o dono do site, ele era um dos que, diante das câmeras, posava como sendo alguém que era fiel à sua esposa e falava sobre isso até, mesmo sendo um agenciador, digamos assim, no site. Sim. Disso ele dizia que não era, mas foi vazado os e-mails dele onde ele tinha vários casos extraconjugais. Isso só mostra o quê? O quanto o ser humano é pecador e ele tem uma capacidade de deturpar o padrão que Deus estabeleceu e se perverter nisso. Hoje em dia nós já sabemos as consequências, por exemplo, da pornografia no cérebro do ser humano. Cada vez mais isso já está claro, o quanto ele produz, a pornografia produz uma deformação. Nosso cérebro é plástico, né? Ele tem essa capacidade de se transformar de acordo com aquilo que você está alimentando ele. E a alimentação na pornografia faz com que a pessoa tenha um nível elevado de dopamina e isso faz com que ela se sinta cada vez mais dependente daquilo, como se fosse um vício. Inclusive sendo, hoje em dia, reconhecido o vício em pornografia como sendo um transtorno que a própria OMS acrescentou como sendo algo para ser tratado. Caramba, isso é sério demais.
Isso é sério demais. Eu despejei aqui um monte de informações. Né? Eu tenho uma dúvida. Quando que o camarada ele descobre a necessidade de mudar? Por exemplo, esses caras que, né, nesse site, por exemplo, enfim, não precisa nem ser de 2001, porque vamos falar de 2024, né? O cara que é totalmente viciado, seja através de seguir mulheres bonitas no Instagram, seja pornografia mesmo em canal de pornografia, ou enfim, filmes. Mas tem aqueles aplicativos, o Tinder, sim, não sei o que lá. Isso. Eu até brinco na rádio lá, eu tô numa rádio que não é cristã, e aí fala para não cristãos, e tem o programa tem perguntas, né? E aí, você acredita em amor à primeira vista? Sei lá, um desses temas aconteceu. E aí um ouvinte falou, acredito, porque eu achei alguém no Tinder, não sei o que, não sei. E aí eu, obviamente, né, a gente tá no meio da imprensa, sabe o que é. E aí eu falei de uma forma que as pessoas se chocaram, mas que é uma verdade. Eu falei, o Tinder não é aquele negócio que é tipo um cardápio de gente? Aí todo mundo parou assim, caramba. Véio. E é isso? As pessoas são resumidas a pedaços de carne numa plataforma e que tu faz assim, quero, não quero. Isso aqui é legal, bota no prato, não quero. Tem inclusive um humorista aqui de Joinville também, que ele brinca, ele tem um dos dias da semana lá, não lembro qual é o dia exato, ele brinca com isso. Então ele entra no Tinder e ele fica exatamente brincando de cardápio. Olha e aí ele fica mostrando o produto lá, né? Como se fosse numa lanchonete. Hambúrguer de costela, com cebola, com isso. E aí ele fica desenhando, digamos, as mulheres lá. É um humorista e ele tem esse aqui de Joinville, que muita gente conhece porque ele tem quase 1 milhão de seguidores. Então não é um qualquer um. É um que fala para muita gente. Então, ou seja, tá aberto. Banalizando realmente. Tá aberto. Eu lidero adolescentes, sei lá, para lá de 10 anos... E tá aberto, isso no meio cristão. Sim. Quando é que a gente descobre assim, quando é que o adolescente, quando é que o homem, enfim, a mulher, enfim, quando é que entende assim, cara, eu preciso... Quando é que percebe essa necessidade? Ótima pergunta. Para a gente poder entender isso, a gente precisa saber qual que é o padrão que Deus estabeleceu. O padrão de pureza que Deus estabeleceu todo homem deve se satisfazer com uma mulher, aquela com quem ele tem a aliança do casamento. Fugiu disso, tá errado. Está fora do padrão. Então, quando a gente pensa nisso... Não é só um homem ou uma mulher, tem que ser dentro do casamento. Exatamente. Porque quando a gente já estabelece isso como sendo padrão, porque a aliança do casamento é o que te libera para viver isso, né? Até quando eu converso com quem vai casar, eu gosto muito dessas conversas, tá? A gente senta para conversar com quem vai casar. É maravilhoso, assim. Aí você vê a diferença, né? Aquele casalzinho novo, lá, 19, 20 anos, vamos casar. A gente vê se a vida tá organizada, legal. E aí eu pergunto, e a intimidade entre vocês, já existe alguma coisa? Não, a gente tá se guardando. Não, nós já caímos. Enfim, eles abrem o coração e compartilham sobre isso. Por quê? Porque eu preciso orientá-los. E aí eu digo pra eles, olha só, vocês se amam, né? Sim. Vocês têm atração um pelo outro? Sim. Eu disse, e que bom que tem que ter atração. Tem que ter mesmo, é natural. Sim. Agora entenda, há um limite dessa atração. Qual é o limite? Vocês ainda não podem viver a sexualidade como se fossem casados. Não, mas a gente vai casar. Teve alguém até que me perguntou um dia no Instagram, não, eu sou noivo, falta 1 mês. A gente já tá assinado lá no cartório. Vai dar certo. Eu disse, cara, tu esperou quantos anos? Espera mais esse 1 mês. Entende? Mas nós temos que entender que é o padrão que Deus estabeleceu. Por que esse padrão? Deus é chato? Não, Deus é bom. O padrão de Deus nos protege de nós mesmos. O padrão de Deus nos guarda numa aliança de relacionamento verdadeiro e profundo. Quantas vezes o ser humano... E aí eu posso dizer da minha própria vida. Quando eu me apaixonei por uma menina, na adolescência, início da juventude, e eu achei, é a mulher da minha vida. Imagine se eu me entrego para essas várias que eu me apaixonei, entendeu? Quando eu digo várias, é porque assim, a paixão na adolescência é uma coisa que, surge, não é? Sim. Toda semana muda, né? Toda semana muda. Ou mesmo, né, um ano apaixonado por uma, aí a menina vai para outra sala, para outra escola, aí no outro ano já apaixonado por outra.
enfim, adolescente, jovem, passa por essa questão que, inclusive, hormonalmente é explicada, né? Mas aí eu pergunto para você, imagine se começa a se entregar a sexualidade, a intimidade, o coração, suas emoções para cada pessoa por quem se apaixona. Entende? É nesse ponto que nós percebemos como o padrão de Deus nos protege. Sim. E olha, eu estou falando por enquanto do jovem, já vou chegar lá no velho. Tá. Na nossa situação, né? Mas para o jovem protege ele para ele não se entregar às pessoas equivocadas antes da hora, para ele esperar esse período. E aquele que já é casado, poxa, mas por que não pode viver uma outra aventura, uma outra experiência? Por que Deus estabeleceu que o homem deve ter uma só mulher? Porque Deus ele quer nos proteger de quebrar esse vínculo, essa aliança do casamento. Esse vínculo que é estabelecido não só por um ato sexual, mas em amor, em zelo, em compartilhar a vida. Compartilhar no casamento envolve várias coisas. Boleto e muitos, né? Envolve passar o dia juntos ou estar no dia a dia juntos. Envolve compartilhar as dores, alegrias, os vários momentos da vida. Sim. Então Deus estabeleceu isso como padrão entre um homem e uma mulher. Sabiamente ele fez isso. Imagine ter que sustentar várias mulheres, né? Deus! Hoje com o que a gente... Tá o salário mínimo, aliás, um abraço para o Lula? Não, para, eu tô aqui tranquilo. Vai agradecer quem, Mas, patrão? Pastor Rob, falando casamento, tá? Semana passada a gente deu a notícia, viralizou, né, na verdade, em todos os jornais aí, um pastor... falando que a esposa de púlpito, né? Vazou esse vídeo, o pastor no púlpito pregando, que a esposa tinha que satisfazer o marido na hora que ele quisesse. Porque se ela não fizesse isso, ela estaria abrindo uma brecha gigantesca para ele poder procurar isso fora do relacionamento. E se isso acontecesse, a culpa era da esposa. Errado. E aí, mas isso aí a imprensa, uma agenda toda voltada para isso, óbvio, achincalhou, né? E aí botou todos os cristãos na mesma como panela. Essa visão. Qual a visão bíblica em relação a isso, Pastor Rob, dentro do casamento, com relação ao que esse pastor falou? E isso, obviamente, tomou uma proporção muito grande, assunto bem recente, tá? Ótimo você trazer esse ponto, porque é um dos equívocos que eu falo até sobre ele, que é culpar o outro pelo seu pecado, terceirizar a culpa, né? É exatamente isso que ele está mostrando. Então, o padrão que ele está utilizando não é o padrão de Deus, não é o padrão bíblico. Não, mas ele usa 1 Coríntios, capítulo 7, onde fala sobre o casamento. E Paulo diz, não deixem de viver a relação, a não ser por um curto período de tempo onde estarão jejuando. Viu? Tem que estar sempre disponível. Aí você olha para o todo da Bíblia e você vai entender que a relação sexual é muito mais do que isso. E envolve respeito, envolve, por exemplo, a saúde, o cuidado com o outro. Imagine a esposa doente, você tem que viver essa relação comigo. Cara, isso é um absurdo. Até entre quem não é cristão, 100% das pessoas dizem que a coisa mais importante no casamento é respeito. Veja, isso é geral. Cara. Então, se o respeito ele é essencial, você precisa aprender a respeitar o outro. É óbvio que, por vezes, algumas pessoas no casamento utilizam isso como uma moeda de troca. Não vou viver a sexualidade enquanto você não fizer o que eu tô querendo, entendeu? Nesse sentido... É outro extremo, né? Exatamente, outro extremo, precisa ser trabalhado também. Mas você não combate um erro fazendo o outro. Perfeito. E principalmente se entregando a um ato que é claramente exposto na Bíblia que não deve ser vivido. O que Jesus ensinou sobre isso? Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, né? Se alguém olhar para uma mulher com a intenção, não é só de ir lá e tocar, mas só de olhar com a intenção de
ter uma relação com ela, já cometeu adultério. Então, o padrão que Jesus estabelece vai para além do ato e vem para o pensamento. Então, quando o homem ele foge desse padrão, a mulher, enfim, quando o ser humano ele foge desse padrão, ele está começando a achar que o seu propósito, a sua ideia é mais correta do que o que foi estabelecido por Deus. Sim. E nesse ponto é que nós percebemos o absurdo desse equívoco que você citou, dessa fala, e de tantos outros que tentam justificar. Poxa, mas ela era muito bonitinha, era incaível, não tinha como não cair, né? Não existe isso, sabe? Então, são desculpas para tentar fugir da responsabilidade pelo pecado. E isso é algo totalmente equivocado e que foge ao padrão que Deus estabeleceu. A realidade é que existe uma régua colocada por Deus. Né? O mundo, ou seja, Satanás, ele tenta baixar essa régua para dizer que não é tão difícil, não é bem por aí. Né? Isso é para aliviar a mente culpada do ser humano. Porque o ser humano ele entende o padrão de Deus. Sim, ele de alguma sabe. forma isso já está impresso dentro de nós. Mas, na tentativa de aliviar a culpa, ele tenta o quê? Se esquivar da responsabilidade. O que eu acho absurdo de tudo isso não é o não cristão sem temor nenhum. Né? Eu até essa semana, quarta-feira, a trabalho, eu tive que sair à noite e a gente no caminho, um brincou e, vamos não sei onde, vamos não sei o que. Eu falei, cara, a gente não consegue fazer essas coisas. A realidade é que a gente é crente, cara. Existe uma coisa dentro de nós que se chama temor. Essa brincadeira, ainda que foi brincadeira, eu sabia que era brincadeira, mas não dá, não rola. Porque existe um temor de nós. E aí eu não temo pelos caras do mundo não temer isso, não temer ao Senhor. O que me assusta são as pessoas de dentro da igreja, como por exemplo, eu não sabia desse caso, mas por exemplo, desse camarada no púlpito. Imagine o caos na igreja do cara que não se tornou depois disso. Não, imagine a confusão para esses jovens, adolescentes, até para os casais dessa igreja, né? Porque a partir daquele dia os homens truculentos chegavam dentro de casa, ou podem chegar dentro de casa e dizer, o pastor falou. E aí onde cada pastor tem que ver a sua responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Já né? que o John falou de novela, tem uma novela que passou um tempo atrás aqui que tinha um dos personagens, ele chegava em casa, era um brutamonte, fazendeiro, tá? Chegava em casa e ordenava a mulher, hoje te prepara que hoje vai rolar o negócio. Como se fosse um produto, né? Como se fosse, tu quer uma água gelada, vou na geladeira e busco. Como se fosse isso. E a realidade é que não é, né? O casamento não é isso. Ou a relação sexual não é isso, né? Exato. E isso vai acontecer com mais naturalidade se a relação estiver saudável. Então, uma relação saudável de presença, de respeito, de cuidado, de carinho, onde ambos estão nutrindo isso corretamente, vai ser mais saudável. Fácil. Exatamente. Então, vai surgir o desejo e por vezes o desejo vai ser maior de um, por vezes vai ser do outro e vai ter aquela disponibilidade de um servir o outro. E isso é natural, não é tipo, ele tá me defraudando, tá me roubando. Não. Tipo, eu casei, eu fiz uma aliança com essa pessoa e na aliança eu disse, eu vou viver para servir você. E ela também fez essa aliança comigo. Então, nesse vínculo de amor, dentro das minhas possibilidades, eu vou servir minha esposa. Sim. E é isso. É isso que se estabelece para o casamento, com respeito, com zelo um pelo outro. Olha... O papo tá bom, tá? Que maravilhoso. Tempo. Vamos, não, ainda tá. Né? Vamos queimar o máximo aqui daqui dá. Temos tempo, né? Pastor Rob. Pastor, eu que sou um pouco lento cognitivamente. A gente sabe. Vamos ver, até aqui, o que eu já consegui absorver, tá? Porque a gente é devagar. Pode ter Tinder. Não, calma. Como é que era aquele aplicativo? Muito lento. Né? Lá do Canadá. Aquele lá caiu. Mas, o cara assim, aqui pesquisando, não acho no meu iPhone. Mas o que acontece? Então, a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde. Tá lá atrás ainda, então. Eu tô fazendo um recall. Tá, entendi. No teu recall, não. Porque eu sou lento, né? É o que eu falei. Eu dei uma introdução antes do que eu vou falar. Aí, galera, então tá. É um transtorno. Certo.
tá? Uhum. O pastor falou sobre a deturpação Certo. do projeto de Deus para a sexualidade, né? Para o sexo. E a humanidade vem deturpando tudo, né? Falamos da pureza. Onde que o cara vai se ligar? Pô, isso aqui não tá legal. Né? Passamos por isso. Citei agora o exemplo do pastor dizendo que não, você precisa fazer isso com o seu marido quando ele quiser, senão ele está aberto para fazer isso fora e você não pode reclamar. Já foi combatido aqui, o pastor já botou biblicamente mostrando isso também. Agora, a gente tem uma diferença, então. Qual que seria essa diferença entre o cara viciado, quando é vício, e entre a apetite sexual? Porque eu já ouvi também relatos e em conversas assim, que a esposa soltou, estávamos em 2 casais ali, também achei meio, acho que aquilo ali não... Desnecessário. Mas dando conta que tipo assim, o cara, ele aqui, meu Deus, é toda hora e todo momento, e aí o cara é insaciável, assim. A apetite do cara era absurda, né? E aí, então, como a gente consegue diferenciar quando o cara é viciado, quando o cara tem um apetite? É possível ter isso mesmo ou é não? Ou é sem vergonhice do cara mesmo? Como diferenciar isso, pastor Rob? Ótimo. Boa pergunta. Primeiro, o vício ele vai estar relacionado a um ato que é repetido sem controle, sem domínio. Entendeu? Então, aquele ímpeto pela sexualidade é uma coisa que domina a pessoa. Entendi. Por exemplo, ele tá na rua, ele vê uma mulher, ele tem que olhar para ela de costas. Entendi. Ou então ele vê uma outra mulher na academia, né? E óbvio, né? Academia é um ambiente onde as pessoas vão usar roupas mais curtas, mais justas, né? Por causa do exercício físico. Mas o teu olhar vai dizer se você vai olhar para aquela mulher como se fosse uma carne em exposição, né? No sentido de alguém que está querendo perceber o corpo dela. Cometer um adultério no coração. Exatamente. Já. Ou se você vai olhar para ela como uma outra pessoa, né? Onde você vai focar? Nos seios, nas coxas, na bunda? Ou você vai olhar para ela como uma pessoa no rosto, digamos, quando você for conversar com ela? Isso vai dizer uma pessoa que é viciada em todos esses ambientes, na rua, no trabalho. Quando ele vê uma mulher, ele está procurando uma oportunidade para poder tirar um pedaço dela. Ter o melhor frame. Exatamente. O melhor ângulo. Que a gente trabalha agora com vídeo, né? Então, esse o conceito do vício, né? Entendi. Que está relacionado, por exemplo, a não ter controle sobre si. Caramba. E no meio de um trabalho ter que ir no banheiro para se masturbar, ou então ter que parar um pouco o trabalho para ver um vídeo, para poder sentir uma saciedade, aquele prazer, entendeu? Ou então, né, como a gente já viu vários relatos em jornais, no metrô, no ônibus, começa a olhar uma mulher e se encostar numa mulher. Então, essa é uma pessoa viciada que está fora digamos assim, de um ímpeto que seria natural, né? O que é um ímpeto natural, mesmo que seja um desejo forte? É aquilo que o homem ou a mulher sente no sentido de ter a atração, mas tendo controle e domínio sobre aquilo. Tendo, digamos assim, um direcionamento para o seu cônjuge, para a sua esposa, no caso, ou para o seu esposo. Tendo isso controlado até mesmo nos momentos mais difíceis. Vou citar um exemplo aqui. Tá. O Agostinho escreveu várias confissões, e dentre essas confissões ele falou sobre sexualidade. Ele diz que existem 3 momentos da vida sexual de um homem. Resumindo, tá? Ele escreveu muita coisa, mas vou resumir aqui o que ele disse. O momento da castidade, onde você não vive a sexualidade. Você deve se privar totalmente da vida sexual. É quando você não tem aliança de casamento. O momento em que você vive isso de forma plena. E ele fala principalmente sobre os primeiros momentos do casamento, né? A lua de mel, a famosa lua de mel, né? Tá. Porque é um momento onde está descobrindo a sexualidade e naturalmente há mais atração, enfim, ou mais experiências relacionadas a isso.
Alguns casais vão ouvir isso e vão dizer, não, mas aqui, depois de casado, 10 anos é que o negócio ficou ótimo. Que bom. Que vá melhorando, seja assim mesmo. Em nome de Jesus. Mas enfim, é um momento que o Agostinho fala sobre o momento que você tem liberdade para viver a sexualidade. Mas também existe a sexualidade intermitente. Que aí envolve, por exemplo, a esposa está grávida, teve filho. E aí? Não consegue viver aquela sexualidade. Imagina. A mulher tá cuidando de dormir quando ela tem um tempo livre, né? Tá, enfim, com o corpo diferente. Sim. Ou então quando a esposa ou o esposo tá doente, também. Não tem como viver uma sexualidade natural. Quando alguém tá doente, foge ao padrão. Sim. Então, o cristão, diz Agostinho, precisa aprender a suportar todos esses momentos. A castidade, o momento onde você vive uma sexualidade intensa e o momento onde você vive sexualidade intermitente. Como que ele vive isso? Tendo domínio próprio. O domínio próprio é a ação do Espírito Santo no homem que faz ele entender que é hora de não alimentar isso. Então, se ele não está fora de casa alimentando, em cada lugar que ele vai, ele consegue entender a necessidade de aplacar aquilo. Não conseguimos hoje, porque minha esposa está doente, e não é aquela dor de cabeça fake, né? É porque tá doente mesmo. Tem dor de cabeça fake? Não. Tá, tem. Acontece, né? Mas É tá raro, doente. mas acontece muito. Mas aqui, fora questionamento aqui. A mulher também, porque você está falando muito para homens, né? A mulher sofre muito com isso também ou não? Tu tem alguns dados em relação a isso? Porque parece que elas são tudo ilesa. Tudo santa. Parece que é só o cara, que é o cão ali. Tá entendeu? tudo santa ela. Que tá todo, parece que em cima do homem foi jogado um caminhão, né? De Então, problemas com imoralidade sexual. Não, a mulher, obviamente, tem desejos sexuais também. A proporção de homens que traem ou que vivem essa infidelidade é muito maior que a de mulheres. Mas ainda assim, o número de mulheres é crescente nos últimos anos, vivendo essa infidelidade. Então, esse princípio de fidelidade também está se diluindo entre as mulheres e até mesmo, né, casos de adultério, algo nesse sentido, cada vez mais está aumentando, infelizmente. Então, até essa pesquisa que eu citei para vocês, 2022, ela relata um pouco sobre isso, com o aumento de traições de mulheres relacionadas à sexualidade. Porque antigamente se falava muito, eu lembro disso, né? As mulheres traem por questões emocionais, os homens por questões sexuais físicas, né? Então, a mulher que não está se sentindo amada, de repente acha alguém que a ama, que cuida dela, e aí ela se entrega para essa pessoa, né? Antigamente falava muito sobre isso. E hoje em dia já há uma mudança nesse parâmetro. Não é por isso. Não é somente por isso. Mas por quê? Porque a sociedade cada vez mais sexualizada, as mulheres cada vez mais estão sendo instigadas a desejar isso. E a querer se satisfazer nisso. E, consequentemente, olha só, são etapas, né? Consequentemente, há um número maior de mulheres traindo seus esposos. A preocupação é onde isso vai parar, né? Porque se, né, eu tenho 40 anos, na minha época era de uma forma, hoje eu vejo que... Não, pegou a estrada de terra. Pegou a estrada de terra, tá aqui agora. 2 filhos. Né? Aqui é o nome se chama dois bebês lá. E eu vejo que tá piorando, né? Tá piorando. Mas enfim, que Deus tenha misericórdia. Eu tenho uma dúvida aqui, né, em meio dessa conversa toda, e aí você acabou de citar a respeito do cara lá na academia, tá? Enfim, isso tudo, né? Que tem homens que não conseguem desviar o olho. Então, olha uma mulher e ele não consegue agir naturalmente. E aí, até você falando isso, eu lembrei de um caso que eu estava no shopping com mais 2 colegas de trabalho e passou realmente, porque era um shopping que tem academia aqui em Joinville, e passou umas 3, 4 mulheres bonitas com roupa de academia e foi natural, todo mundo olhou e tipo, eu fiquei constrangido por eles. Porque num shopping todo mundo tá vindo e caminhando, então tipo, foi normal, todo mundo viu que os 2 olharam. Como fazer isso? Como desviar o olhar e a mente nessa situação, né? Como eu não pensar, como eu não olhar,
Como eu desviar o olhar quando às vezes tem uma mulher que sem intenção, mas sentou na minha frente, às vezes com um vestido curto ou de uma posição ruim. Como fazer e como agir para se livrar disso e não pecar? Essa é a pergunta de milhões. De milhões. E a resposta, né, a essa pergunta é que viver a santificação é uma escolha. Obviamente que nós entendemos, primeiro, o fundamento da nossa santificação é Cristo. Cristo nos libertou do poder do pecado. Hoje nós podemos vencer o pecado. Então, se eu sei que olhar uma mulher e desejá-la é um pecado, mas eu estou em Cristo, eu sei que eu tenho poder para vencer esse pecado. Eu posso vencer isso. O Espírito Santo habita em mim e ele opera a santificação no meu coração. O Espírito Santo é aquele que me dá a vida. Nós vivemos pelo Espírito. E se nós temos a vida do Espírito, então nós temos a força necessária para vencermos o pecado. Então, começa por uma convicção sobre quem nós somos em Cristo, continua com uma convicção sobre o que eu posso fazer nessa situação. Eu não preciso olhar para ela. Sim. Eu não preciso desejá-la. Eu já tenho um compromisso, uma aliança com uma pessoa. Além disso, envolve também compreender qual é a minha ação. Paulo fala claramente, fujam da imoralidade sexual. O que é fugir? Meu amigo, fugir é fugir. Dar no pé, sair correndo, é ir para longe. Não é chegar perto, não é dizer, eu tô no limite ainda. Não, fugir é virar a cabeça, entendeu? É olhar para outro lado. E, cara, isso se torna mais real quando o homem tem uma clara percepção de quão profundo ele está envolvido nisso. Agora, quando ele não tem essa clareza, por vezes ele vai, não dá nada. Não dá nada? Quer ver um exemplo disso? Para quem viaja aí muito e tal, vai para hotel e em outras cidades. A minha pergunta é, tua esposa pode se teletransportar para onde você está a qualquer momento? Se ela se teletransportar para onde você está, se ela estiver do teu lado vendo o teu celular, ela vai ficar chocada com o que ela está vendo? Se nós respondemos a essa pergunta dizendo, ixi, não pode acontecer de jeito nenhum. Ela não pode me pegar em alguns momentos, eu quero ficar aqui escondido com o celular, eu quero ficar escondido nessa cidade. Eu já vou para essa cidade porque ninguém me encontra aqui. Porque ninguém vai saber quem eu sou. Se eu respondo dessa forma, é porque você está fugindo do padrão. Se você está fugindo do padrão de Deus, é porque você está se entregando para aquilo. Você está se entregando ao pecado. Mas você foi salvo por Cristo para vencer o pecado. Sim. Você não foi salvo por Cristo para ficar nessa terra vivendo como alguém que não conhece a Deus. Nós fomos libertos para testemunharmos dele, inclusive nesses atos. Cara, eu passei... Eu não testemunho, né? Aqui também já jogando também, quem sabe pode se identificar aí também. Eu acho que esses exemplos práticos são bem importantes porque a gente... às vezes quer diminuir, como o pastor Rob falou, vamos relativizar, deixar mais embaixo, tá tranquilo e tal. Mas quando vem uma cajadada dessa do tipo, a qualquer momento, se pintar do teu lado, e aí, o que você vai fazer? Né? Primeiro que eu vou chegar no Lipão ali também, que ali foi um ponto de virada para mim. Mas no início do casamento, antes de me casar, cara, eu tive uma vida promíscua fora da igreja. Então, foi um caos instalado realmente. E achava bonito, porque eu tava com a mentalidade, por isso que hoje, às vezes, quando eu tô em alguns grupos, que os caras começam a falar, eu sempre me posiciono para que eles saibam que tem um limite ali, né? Já saí de alguns grupos para saber, beleza, aqui vocês querem ficar dessa forma? Eu sou o único chatão aqui, então saio, tá tranquilo, tudo mais. Mas hoje eu consigo ter esse respeito. Mas antes era a minha vida, né? Agora comecei a caminhar com o Senhor e é uma transformação gradativa, não é? Mudou na hora, então às vezes você tá pensando aí, eu tô vivendo há 1 ano ou menos de 1 ano, me converti, mas ainda caio em muitos pecados. E será que o Senhor não está comigo? Será que o Senhor não está vendo que eu estou querendo me livrar, mas não consigo?
E aqui o pastor daqui a pouquinho vai trazer botar a luz em cima desse assunto, porque dava essa intenção para mim. Porque, pô, cara, eu tô começando a caminhar e ainda tô com os mesmos pensamentos. Essa virada de cabeça era clássica, né? Passou qualquer um, passava um pinter de calça jeans. Tá? Era um pinter de calça jeans passar. E aí, entrei no casamento já melhorinho, graças a Deus. Mas ainda tinha vícios do passado, que era o quê? Conversinha mole. Agora tô casado, não tem mais. Não tem mais. Mas ficava de conversinha mole. E aí? Que legal. Tal. Abraço, que eu já tinha percebido que eu sou um cara, quem me conhece sabe que eu sou um cara muito de... E aí? Tal. Mas eu tinha isso com todos, homens e mulheres. E eu comecei a perceber que isso começava a deixar a minha esposa louca da vida. Furiosa. E tu dizendo que é o teu jeito. E de uma certa forma, inconscientemente, tava ali abraçando lá e tal. Quando eu percebi que isso é um caminho danoso para agora, no estágio que eu estava no início de casamento, né? Tendo que agora mentalizar de que eu escolhi ela para ser a minha esposa, com ela que eu vou ficar para sempre, então não cabe mais conversinha mole aqui, com A, B ou C, brincando e tal, e rindo, aí a gente vai chegar nas escrituras, gracejos imorais, ria de coisas imorais, falava de coisas imorais, como na piada, na brincadeira. Então, cara, quando eu fui vendo que coisas assim, simples, mas a gente só tá brincando, vamos lá em tal lugar, cara, isso não deve estar na boca de um cristão. Mas hoje eu compreendo isso. Quando eu enxerguei isso biblicamente, falei, caramba, mas peraí, até isso aqui, até eu citar, tem coisas que até pronunciar para nós não cabe. Sim, para nós, para nos preservar, que é o que o Rob falou, Deus faz coisas e nos direciona para nos preservar, cara. Não precisa nem citar, tá? Esses gracejos morais, piadinha de mau gosto, nem cita. Não cabe mais para vocês. E aí, eu tava num culto e o Lipão falou assim, cara, eu também fui muito imoral. E eu fiz uma estratégia. Comecei a botar uma cadeira no meu quarto. E aquilo representava para que eu pudesse olhar para a cadeira e falar, Jesus está ali. Porque é o que o Rob disse. A sensação de estar sozinho te faz se masturbar, te faz ou ficar olhando o perfil de outra pessoa. Tô sozinho, ninguém tá me vendo. Não. O Senhor tá te vendo. E aquilo ali começou a ser um impedimento. E aí quando caiu aquela ficha para mim, eu falei, cara, o Senhor está em todo momento comigo. Temor, né? Cara, foi uma bomba assim, caiu. Falei, cara, não cabe mais. Não cabe mais. E essa percepção, essa consciência, inclusive que a gente falou em alguns episódios, de, cara, nós temos a mente de Cristo. Aí te dá aquela sensação e aquela realidade de que, cara, peraí, tá errado. Né? Mas nem todo mundo... E eu tive um caminho para chegar até isso. E tem pessoas que acabam abandonando no início do caminho, achando que, cara, eu tô na igreja, eu tô nos cultos e ainda tenho esses desejos, tenho esses impulsos e vou continuar. Não que eu não tenha hoje, eu tenho que cuidar demais. Claro. Hoje na rádio, quando vai ouvinte lá, eu tenho que cuidar para não abraçar, sabe? Eu tenho que manter, eu tenho que me preservar, porque eu tô suscetível às mesmas coisas. Né? Então esse cuidado é que a gente precisa ter, né? Até eu falo assim que a pureza sexual, ela está relacionada a uma tríade. Qual é? Pureza nos olhos, na mente e no coração. Tá. Pureza nos olhos está relacionada àquilo que você está enxergando. Se você sabe que aquele caminho, tô no Instagram, vai me levar a ficar olhando, por exemplo, o corpo de uma mulher, sai daquilo. Os teus olhos não devem ver algo, porque eles vão alimentar a tua mente. Sim. Então,
começa pelos olhos, em direcionar o seu olhar. Você pode direcionar o teu olhar. E isso não é um adestramento, tá? É uma ação do Espírito Santo de convencimento. É diferente. Um adestramento não posso olhar, mas... Tá. Querendo olhar. Exatamente. Então, quando há uma transformação interior, passa pela convicção. E aí entra nessa questão da mente. Como que você vive a pureza na mente? Quando você entende o que deve alimentar, o que deve ocupar os seus pensamentos. Paulo fala sobre isso claramente em Filipenses, né? Sobre ocupar a nossa mente com aquilo que é puro, santo, justo, tudo que for bom, verdadeiro. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, pureza da mente está relacionada a armazenar em nós valores que são cristãos, do povo de Deus, que estão relacionados ao que Deus deseja, enfim, a vontade de Deus. Quando você alimenta isso, né? A velha frase aqui vale também, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, a gente tem que alimentar a nossa mente com aquilo que é saudável. Como que se alimenta? Leia a palavra, Pronto. Vá para um grupo pequeno, vá no culto, ouça a pregação, ore. Todas essas disciplinas espirituais estão relacionadas a alimentar a nossa mente. Mas o coração está relacionado a quem a gente compartilha a nossa intimidade. E aí, meu amigo, você compartilha só com a tua esposa. Por isso que esse negócio, eu vou contar aqui para os meus amigos como que eu tô vivendo a sexualidade. Cara, isso não se faz de forma alguma. Olha... Entendeu? Quer ter conversa sobre isso? Conversa com a tua esposa. É maravilhoso fazer isso. Salomão já fez. Sim. E deu certo. De alguma forma, né? Essa conversa, quando eu digo deu certo no texto bíblico, tá? Não tô falando da vida de Salomão. Deixa eu explicar aqui, né? O que tá acontecendo? Vamos puxar a ficha corridinha. Eu digo deu certo no texto bíblico que ele escreveu sobre a sexualidade, né? Então, a pureza do coração envolve compartilhar toda a sua vida com a tua esposa. É como se você tem uma jarra onde você deposita sua intimidade e só nessa jarra você vai colocar os seus intentos, desejos e prazer. E isso envolve tudo, né? Porque a tua esposa deve ser a mulher mais linda do mundo para você. Mas isso aí é mentira, tem outras mulheres lindas. Eu sei que tem outras mulheres lindas, mas eu tô dizendo que para você, ou para os teus olhos, para a tua mente, para o teu coração, ela tem que ser tudo o que você tem, precisa e quer e deseja. Verdade. Porque casar é decidir entregar suas afeições para uma só pessoa pelo resto da sua vida. Você assumiu esse compromisso. E aí você entende o seguinte, quando você sai desse padrão, você pode estar jogando por água abaixo tudo aquilo que você construiu com uma mulher. Seja o casamento, seja os filhos, a família que você está construindo. E aí você entende quão danoso é o pecado. Sim. As consequências dele. Entra essa questão que você falou do temor a Deus, né? Deus, de fato, eu preciso viver essa pureza completa para que o meu relacionamento conjugal glorifique ao Senhor. Sabe uma coisa que a gente estava conversando aqui, né? E aí, uma coisa que eu tenho como muito sério é não ser de mentira nessa área, porque não dá. Sim. Porque é muito fácil a gente aqui, nós três agora, sair daqui, todos crentes, acabamos de falar sobre esse assunto, ir para o shopping, para a lanchonete, para qualquer lugar, a gente vai conseguir se policiar de uma forma que pode passar quem quiser do lado. Sim. Mas e se eu for daqui sozinho para São Paulo? Sozinho. Lá ninguém me conhece. Né? Ou para Bahia, ou para sabe lá Deus. E aí, como é o meu... Como eu vou agir lá? Né? Como você explicou agora, ou falou desse hotel, né? O cara que viaja muito. Como é que é esse cara na cidade que ninguém conhece ele? Sim. Ou como é que é esse cara num lugar que está fora de casa, que lá o povo nem sabe que ele é cristão. Então vai oferecer coisas que talvez ele vá querer. Né? E essa é uma coisa que eu sempre tenho por mim, assim, ó. E o que a Bíblia deixa muito claro, eu tento seguir, assim, ó. Bobeou, foge. Ou foge, some. Parece porque ruim, quanto mais some. longe, melhor. Né? É andar na beira do rio. Se tu andar do outro lado da avenida, tu não vai cair no rio de jeito nenhum. Mas se tu andar ali, pode ser. Uma casca de banana, alguma coisa que te faça te escorregar. Então atravessa a rua, anda do outro lado, cara, lá tu tá seguro, tu não vai cair no rio. Eu vou fazer uma pergunta pro Rob aqui, tá?
Tenho certeza que quem está assistindo gostaria de fazer. Rob, a ocasião faz o ladrão ou não? A ocasião revela o coração. O coração do ladrão. A ocasião revela o coração, né? Tem gente que só não trai porque não tem oportunidade. Perfeito. Ou até por medo. É a pesquisa, né? Tem várias... Se tivesse uma oportunidade, a viagem, Não, se tivesse um retiro com o pessoal do trabalho. Não. Sim. Exatamente. Se tivesse um site onde tem privacidade... Total. Com os selos. Com selo. Meu, Ó, cara, eu essa ouvi, história do selo. acho que até foi do Lipão que eu ouvi isso, de uma dessas perguntas e respostas. Se a empresa faz uma festa e a minha esposa não pode ir, eu não vou. Eu acho que foi o Lipão em uma das... E aí eu pensei assim... Que tipo de festa, né? Isso, radical. Mas, cara, faz sentido. É claro que eu não estou dizendo que não pode ir na festa da empresa se é só para funcionário. Não é essa a ideia. Não. Mas a ideia é, tu sabe por quê. Né? Então tu sabe por quê. Às vezes não, a comemoração da empresa, uma empresa pequena não tem como... Eu entendo isso. Mas, cara, dependendo da festa, eu já... Não, tô fora dessa festa aí, que eu acho que não... O propósito da festa não é saudável. A gente tem que realmente avaliar, né, os ambientes. E assim, vamos ser muito franco aqui e transparente, né? Acho que essa é até a palavra que a gente tem que usar dentro do casamento. Nós precisamos ser transparentes no casamento. Exatamente. Então, por exemplo, confessar tentação para a esposa é uma das coisas mais difíceis, mas é uma coisa que tem que acontecer. Quem vai te ajudar a te salvar do teu pecado? A tua esposa. Ela. Entende? Mas que é isso? Outra coisa que eu ensino no gabinete para quem vai casar. Tá. Você está casando com um pecador. Pecador peca. Mas antes de pecar, você tem que se ajudar. Sim. E é isso. Casamento é uma aliança onde um decide ajudar o outro a vencer o quê? Tentações. Um vai ter nas finanças, outro na sexualidade, outro na mentira. E aí vai indo, né? Os pecados que nós precisamos vencer. Sim. E aí, quando você confessa, então, a tentação, a sua esposa se torna uma auxiliar sua, uma ajudante. É lógico, ela tem que ser sábia para entender que é muito mais do que uma fraqueza que está relacionada a ela. Eu não estou sendo o suficiente. Não é isso. É uma fraqueza que o marido pode ter, ou então é uma tentação que pode ter surgido naquela situação, né? Sim. E aí eu falo claramente, né? Isso eu falo para os homens, em qualquer lugar. Já confessei tentações para minha esposa. Aconteceu isso. Mas como que foi essa confissão? Aconteceu à tarde, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu sentei com ela. Aqui, ó, amor, acabou de acontecer isso e aquilo. E aí ela entendeu aquela situação. Lógico, quando o marido diz que foi tentado, é difícil para ela? Sim. Mas, gente, nós somos seres humanos que estão se livrando dessa desgraça do pecado. Sim. Nós precisamos confessar as tentações. Quem não confessa a tentação, possivelmente cair nela. vai confessar um pecado depois. Verdade. Ou vai ser pego em flagrante no pecado depois. E isso vai ter consequências muito piores ainda, né? Então, esse desejo de vencer o pecado começa pela transparência. E aí envolve não só a esposa, também um líder. Né? É bom você ter esse hábito de confessar aquilo que você está vivendo, o que você está passando. Não porque o líder é o dominador da tua vida, não é. É porque ele é um ajudante, é um irmão na sua fé. Sim. Confessai as vossas culpas uns aos outros, diz Tiago. Está na Bíblia, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui, se eu puxar aqui, eu tenho mais de 30 versículos aqui guardados sobre esse assunto. Tá tudo na Bíblia, gente. Se nós vivermos, então, esse padrão que Deus estabeleceu, nós vamos nos guardar, nos proteger, nós vamos viver de forma mais plena, como Deus planejou. Glória a Que Deus. maravilha. Olha, que você possa ter sido edificado assim como eu fui nessa noite aqui. Foi bom demais. Giovanni, foi bom demais. Eu ia perguntar pro Rob aqui, para ele dar algumas dicas práticas para quem está assistindo agora, para que a gente possa finalizar esse podcast com essa instrução, né? Esse aconselhamento pastoral, esse gabinete aberto aqui. É um gabinete. Gabinete aberto aqui. E também convidar você depois, obviamente, a seguir o Rob nas redes sociais. Tem muito conteúdo de valor gratuito para você também. E
vai ter um curso sobre isso também, eu acho que seria legal. Sim, né? sim. O curso já está, na verdade, já tá acontecendo. rolando. Exatamente. Já tá rolando. Até eu ia falar isso para você que está nos ouvindo, porque da conversa, ou seja, a gente precisa então bolar um plano para fugir disso. Exatamente. Né? Então eu não preciso bolar porque o Rob já bolou esse plano. Então eu Já quero te convidar. mastigado para você. Isso, então eu quero te convidar aqui a seguir o Rob. Sim. Lá vai ter um link em algum lugar lá, ou manda um Sim, direct para sim, ele, uma isso mensagem, ele mesmo. está abrindo as caixinhas. Você vai descobrir como é que faz esse curso, porque dá de entrar ainda que depois de gravado, certo? Sim, sim. Está sendo Vai gravado tá as lá. aulas. Então, ou seja, você não assistiu nenhuma, já passou lá 2, 3, mas dá de você entrar lá, né? É Rob. Como é que é o Instagram lá? Rob Braga, né? É pr.hobby. Eu mudei para ficar mais claro que é Tá pastor, melhor. né? É verdade. Porque só tava Rob Braga antes, né? Isso, pr.hobby com Y Braga. Não Tá. tem erro. Vamos botar na descrição do Isso, episódio. é só ir lá no Santo Podcast. Se tu não achou, vai no Santo Podcast e vê quem a gente segue e vai estar lá. Vai o tá lá. pr.hobbybraga. E em algum lugar ali vai ter o linkzinho ali, você vai acompanhar. E aí, cara, você vai ter toda essa matéria esmiuçada Sim. por um professor Sim. de grátis. Exatamente. É gratuito, grátis, curso né? gratuito para todo É mundo lá. grátis. 5 aulas, né? E o propósito é esse, é instruir. Tá. Né? É o chamado que eu tenho, né? Então, não adianta. Onde eu toco, eu vou cair nesse ponto, né? E glórias a Deus por isso. A gente é muito Glórias a abençoado Deus por por Tamo isso. junto, meu irmão. Então, 3 dicas aí para quem tá assistindo agora, Rob, para práticas assim. Tá. 3 dicas bem claras e práticas para a Isso. vida, para manter a pureza sexual. Primeiro, mantenha a sua vida com Deus. Isso é essencial. Oração, leitura da crente. palavra. Isso não pode ser esquecido, precisa ser alimentado, porque faz toda a diferença na forma como você enxerga as circunstâncias do dia a dia. Se você está alimentado na palavra, você vai ter um escudo. Né? Você vai ter uma proteção. Você tem que criar um Iron Dome lá, como é lá no Israel, não tem aquele Iron Dome lá, que é aquele domo de ferro? Sim, o domo de ferro, sim. Isso, então. A gente precisa criar esse domo de ferro. Eu não consegui fazer o translate. Eu esperei. Falei, Iron Dome. Ah, sim, o domo de ferro, claro. O que ele tá falando? Ah, A rapaz, gente tem que ter o domo de ferro para nos proteger, e é a palavra de Deus que realiza isso. Segunda coisa, seja transparente sobre suas tentações. Compartilhe com sua esposa, com pessoas de confiança, Boa. quando você sente algum tipo de tentação em qualquer uma dessas áreas. Terceiro, entenda qual é a sua realidade e viva de acordo com ela. A realidade em Cristo te faz viver em santidade. Perfeito. Você não foi chamado para ficar analisando o corpo de nenhuma mulher que não seja a sua esposa. É isso. Meus irmãos. Simples assim. Claro e direto. Claro e Direto. Mais Curto que, e grosso. mais claro e mais grosso que isso, só fazendo curso. E lá é forte. Top, tá? O que a gente vai fazer com esse episódio de hoje, Giovanni? Cara, o mínimo que eu espero de você é que pega o aviãozinho, independente se você tá vendo ou lá no Spotify, no Instagram, encaminhe pro grupo das tias. Tá. E diga, ó, tia, isso é pros tio. E aí é puxar o pino e largar a bomba. E eu vou dar agora uma diferente também, tá? Ah, tem uma nova? A da tia, pode Tá. mandar da tia. Mas eu entraria no grupo do futebol. Tá. Puxava o pino e jogava. Isso. Grupo do GP, grupo pequeno. Boa. Grupo Pô. da empresa. Vai, Sim. tá? Não, vai. Não, se, vai, se vai. tem um grupo. Se não Vai. é um Só grupo. não vem me pedir emprego depois. Não, né? não. Calma, eu ia falar agora, calma. Se não for um grupo que foi feito para utilizar o trabalho. Sim, mas se tem for da sempre galera, não, festa, da galera. Festa. Isso. Na Lara tem 89 Isso. festas. Pra Vou jogar cornetagem, lá. larga lá. Tá lá. Larga lá. Pronto. Todo mundo tem um grupo de cornetagem, né? Vai ter que sempre tem aquele cara Larga que foge lá. da curva, esquece que o chefe tá. Isso. Aí o E chefe só fica vendo a principalmente- índole dele. É assim, é? E manda principalmente para aquele amigo que tu sabe Sim. que ele é tranqueira. Manda para ele. Junto contigo também, né? Isso, Junto contigo também. isso. Que não vem, E se tu não tem esse amigo, tu é o Pronto. tranqueira. tu, cara. Tá. Então assista 12 vezes. Verdade. Não, mas isso é bom, tá? Assistir várias vezes. Às vezes a gente Cara, é acaba sempre perdendo importante, alguma coisa. é sempre ou outra. importante. Por exemplo, eu já tô querendo lembrar de novo a tríade. É os olhos, A mente, a mente o e o coração. coração. Pronto, A é tria. isso. Meus irmãos, obrigado vocês que ficaram até aqui com a gente.
Passou de 1 hora, o episódio foi bom. Né? Foi bom. Quando é bom, assim, a rádio né? Se lasca, corta. Quer cortar, corta. Corta lá a entrada, corta a final, corta o meio. Isso. Só intocável. Corta alguma coisa lá. Mas que você possa ter sido edificado mais uma vez, Rob. Obrigado por estar sempre servindo a gente aqui. E que você possa continuar acompanhando os conteúdos, compartilhando os conteúdos. Seja um mantenedor também desse projeto. A gente tem muita coisa bacana para vir pela frente e você faz parte disso. É verdade. Obrigado e até o próximo episódio do Santo Podcast. Tchau, tchau. Valeu!